O casamento deveria ser o começo de tudo, né? Mas com o Roberto Rossini, a vida da Rosana estava prestes a virar de ponta cabeça. No último episódio do Mood Books, nós falamos sobre a história de A Garota Italiana, livro de Lucinda Riley, e a gente parou no momento do início dos conflitos familiares em que eles se casaram. Dessa história a partir desse momento. E se preparem, porque tem muita reviravolta, muita confusão e literalmente a vida da Rosana começa a ser uma outra vida a partir desse momento. Então, se você não assistiu ainda a primeira parte dessa história, corre lá no nosso podcast, no YouTube, no Spotify também, e assiste ou ouve essa primeira parte para entender melhor um pouquinho da história, porque nós vamos partir do exato momento em que a gente parou no episódio anterior e contar como que termina essa história da Rosana e tudo mais que acontece até chegar ao fim da história. Eu sou a Bruna e junto com a minha amiga Priscila, nós trazemos todos os detalhes, reviravoltas, emoções e surtos que a gente tem ao ler cada livro aqui na Mood Books, o nosso podcast literário. Então, sem mais delongas, fiquem aqui com a continuação dessa história da Garota Italiana, livro de Lucinda Riley. Bom, e aí então, depois de todo essa gama de problemas, é que vai iniciar o relacionamento do Roberto e da Rosana, e tudo acontece muito rápido nesse relacionamento deles e eles acabam se casando. E essa é a história engraçada que eu te falei antes, que tu me deu spoiler, lembra? É. É porque a gente tava falando sobre, eu tô, acho que a gente tá junto na leitura, daí eu falei, não, mas eu dei spoiler que eles já tinham se É. casado, Tu né? Foi perguntou isso? onde eu tava na leitura e eu disse, eu tô na metade do livro, mais ou menos. E aí Eu tu falei, dizia, eu também. bem, eu recém vi que eles se casaram e eu digo, que eles se casaram ainda. Ops. Mas tá tudo bem. Ai, ai. Mas é isso, gente. Vocês sabem que o nosso podcast contém spoilers. Então, quem não queria spoiler não deveria estar aqui nos ouvindo. E aí, sobre os dois ali, eu acho que, como você falou, e o Roberto realmente, ele gostava dela, ele era apaixonado, amava ela, sendo tóxico ou não sendo, enfim, ele tinha esse sentimento forte. E quando ele tomou a decisão de casar com ela, ele já tomou muito, além do amor ali, né? Já foi muito baseado com a certeza de que se a Rosana voltasse para a Itália, ela ia ouvir das pessoas para não se casar com ele, para não entrar no papo dele. Ela já ia ser. As pessoas iam tentar trazer ela para uma real, talvez, que ele não queria ter o risco. Porque a partir do momento que eles ficaram juntos, eles já sabiam que eles não iam conseguir ficar separados. Sim. Tipo, eles eram muito viciados um no outro, né? É. E aí, a partir disso, o Roberto falou: eu não vou dar nenhuma chance, eu vou casar com a Rosana. E ali começou a ter toda essa. Aí começou a ficar exposto à toxicidade de tudo, né? Hum, Porque o Roberto era. Ele era controlador, né? Muito Assim, e volátil. ele. E o jeito que ele falava, esse dia ali que eles começaram a ficar juntos, não sei, uma situação ali que ele levou ela numa loja para fazer compras, dele fez uma reclamação das roupas que ela usava, fez uma Uhum. brincadeirinha do tipo, depois de conhecer as suas roupas, eu ainda sou apaixonado por você. Fez um comentário assim tão degradante para ela, assim, sabe? Então, umas coisinhas assim que, pô, já ficava meio que já Uhum. dava para entender que o cara, né, tinha era um pouco, né, tinha Sim. essas nuances assim que não eram muito agradáveis da parte dele, mas enfim. É importante frisar também, pontuar, na verdade, que nesse momento a Rosana ainda não sabia de toda a história de que ele não poderia voltar para a Itália. Ele sabia, óbvio, né? Mas é depois do casamento que ele escolhe expor para ela isso. Ou seja, ele sentia essa necessidade de deixa eu primeiro agarrar ela com unhas e dentes para depois eu contar isso para ela não ter escolha, não ter como sair de perto, né? E foi justamente isso. E aí ela ficou com essa decisão. Bom, eu escolho o meu marido e o meu casamento, porque ela já sabia que se ela não estivesse presente com ele, basicamente ela já sabia que ele trairia ela se
ela não estivesse o tempo inteiro ali com ele junto, né? O que é super saudável, só que não. Nada nesse relacionamento era saudável, né? Nada. E é bem isso, assim, essa questão do vício um no outro, né? O quão realmente tóxico isso é, né? E as pessoas confundem porque tem muito essa questão, de borboletas no estômago, aquele frio na barriga. Ok, é legal, mas quando é muito disso, né? Tem tanto drama, tem tanta coisa assim, não tem como ser um relacionamento saudável, né? E aí E uma vez, desculpa te interromper, a amiga dela, a Abe, uma vez falou pra ela, tudo que é, cuidado, tudo que é tão intenso assim, tem a tendência de virar egoísmo, né? A Abe falou alguma coisa assim com ela depois. e justamente esse norte que eu ia fazer, né? Esse contraponto, assim, da Abby com o Luca, com o irmão da Rosana, né? Porque eu me identifico muito com a Abby no sentido de, eu acho que ela é uma pessoa, uma personagem, né? Que traduz muito para uma pessoa muito real, assim, né? Então, ela é uma pessoa cheia de defeitos, mas cheia de qualidades, que é muito amiga, uma amiga muito fiel, só que comete erros também, né? E ninguém tá livre de cometer erros, todo mundo comete, mas ela faz o que ela entende ser melhor para si mesma e para as pessoas que ela ama. E o principal, eu acho que ela não julga as pessoas, né? Ela, em momento nenhum eu sinto que ela julgou a Rosana por amar o Roberto, pelas decisões que ela tomou em nome desse amor, mas nunca deixou de dar os conselhos que ela entendia que seriam bons para a vida dela, só que sem deixar que ela, sem impor aquela bússola moral dela mesma para a amiga, sabe? Então eu achei assim, para mim é uma personagem incrível a Ela personagem da eu acho que Abby, ela é a melhor, e é a melhor eu amo, personagem. assim, a história dela com o Luca, porque nesse paralelo todo, enquanto a Rosana tá vivendo todo esse turbilhão, o Luca, que foi esse irmão que pagou pelo estudo da Rosana, ele, quando se mudou para Milão junto com a Rosana para morar com ela, enfim, e ser essa pessoa responsável por ela lá, porque ela era muito nova. Em seguida que ele chega lá, ele se encontra, né? Ele encontra o dom da vida dele, o propósito da vida dele, né? Que hoje em dia tá bem comum usar essa palavra, mas o real propósito dele. E ele demora bastante tempo a falar isso para as pessoas, mas basicamente ele tem uma conexão, uma visão, enfim, ali. Com a Virgem Maria, se não me engano, é a Isso. figura lá na igreja quando ele vai a primeira vez, e aí ele entende que ele tem que devotar a vida dele a Deus. Só que nisso tudo vem a Abby, né? E ele realmente também se apaixona por ela. E aí ele fica naquela balança de, e aí eu sigo realmente isso que eu entendo ser o propósito da minha vida, isso é uma aprovação que Deus está colocando na minha vida, no meu caminho, para que eu fortaleça a minha fé, ou de fato é um amor verdadeiro, a história que eu devo seguir para minha vida, né? Então ele fica muito, eles dois, na verdade, ele fica com esse impasse durante muitos anos e ela acaba sendo o dano colateral ali porque ela se apaixona muito por ele e ela ama ele durante todos esses anos, né? Então, eu acho que se eu tivesse que definir a história do Luca e da Abby, que depois a gente fala um pouco mais sobre, mas eu diria que seria assim de um amor puro, verdadeiro mesmo, porque ele envolve sacrifício e altruísmo. E eu acho que é isso o amor verdadeiro, né? O contrário oposto do amor do Roberto e da Rosana, que é totalmente egoísta, totalmente volátil. O amor do Luca e da Abby é muito altruísta, assim. Então, eu acho linda, Né? linda a história deles. Tem respeito, né? Uhum. Tem respeito, tem paciência, sei lá, tem. Admiração. Exatamente, assim, é muito lindo os espaços que eles se dão, assim. É. E a verdade que a Abby traz como pessoa durante todo o desenrolar da história, a verdade de dentro dela, assim, né? E tudo que você falou é muito real. Ela não é perfeita, né? Ela tem as questões dela, mas ela é uma pessoa leal, uma pessoa É. fiel, uma pessoa de bom coração, que foi uma Uhum. das coisas que o Luca percebeu já desde de um primeiro momento, né? E ela era tão amiga da Rosana, que até aquele Paolo, ainda o diretor da escola, falou: se eu preciso. Porque a Abby era colega da Rosana nas aulas, né, do Scala. Então, se Isso. eu precisar. E só que ela não era talentosa como cantora, né?
Aí o Paulo pensou, se eu precisar colocar, escalar a Abby para participar né, enfim, Das para estar apresentações, das apresentações, se precisar disso, para a Rosana se sentir mais segura, com certeza a Uhum. Rosana vai ter isso, né? É. Então foi muito legal a amizade delas, que foi, né, ao longo da história toda, passou por altos e Uhum. baixos, porque aí que Uhum. já dá para trazer um gancho desse amor da Rosana com o Roberto. Ela realmente, assim, ela precisou tomar decisões que foi ou ficar com o Roberto, né, ou retomar a vida dela, só que ela viu que era impossível, que ela não conseguiria estar bem com ela mesma nunca sem a presença do Roberto, e ela passou por cima de todo o resto, na verdade, né? Uhum. De tudo. De tudo, Atropelou toda a vida dela, na verdade. toda a vida, todas as pessoas que faziam parte da vida dela, dos sonhos dela, né? Ela falou: a partir do momento que eu aceitei o Roberto, eu deixei a mim mesma, né? Uhum. Isso é muito claro que, né, aconteceu, e na verdade ela fala até um pouco nessas palavras que eu usei: deixei de mim mesma, né, Uhum. para viver tudo isso com o Roberto. Então, quanta coisa ela abdicou, né, para viver essa intensidade, esse amor Uhum. ali, né? É. Então, Daí, surpresa de zero pessoas, Roberto trai ela, né? Obviamente, porque a pessoa que tem todas essas características, né? É muito difícil uma retratação, por mais que ele tentasse, e pensasse muito nela, é realmente uma pessoa com muitas falhas de caráter, né? Ele é um homem muito fraco. Na verdade, ele é um homem muito fraco, que ele deixa os prazeres momentâneos ali e tomar conta dele. tomarem conta dele ao invés de ter, né, uma bússola moral. E isso acontece justamente quando a Rosana tá grávida, no final da gravidez, porque o que eles começaram a fazer? Eles começaram a sempre viajar juntos, né? Se apresentar juntos em todos os lugares em que ele podia viajar, né? Fora da Itália. E ele que decidia tudo, qual lugar que eles iam cantar, quando, qual música, de que forma era. Então, tipo, ele controlava a vida dela completamente e ela deixava, porque ela nem percebia isso. Ninguém percebia. O que ela queria era estar com ele era a prioridade dela e ponto, né? É. Isso E, era. e ele, e para ele, a prioridade dele era ele mesmo, sempre foi. Uhum, é Então, verdade. quando E ela tá no fim da gravidez, desculpa, só vou terminar esse ponto. Quando ela tá no fim da gravidez, que ela não pode mais viajar de avião, ele mesmo assim marca uma temporada em Nova York e ele viaja sozinho para Nova York. E lá em Nova York ele encontra surpresa com Donatella. a Donatella. E aí ele acaba traindo a Rosana. E nesse meio tempo também, nesse pequeno espaço de tempo, ela acaba entrando em trabalho de parto lá na Inglaterra e o Roberto não tá junto pro nascimento do filho. Quando ele é notificado que o filho tá nascendo, ele tá na cama da Donatella ainda, sabe? E quando a Rosana aceitou se casar com ele, ela falou, deu uma condição: se tiver outra pessoa, eu deixo você. Não tem Uhum. conversa, eu deixo você. E, e aí também aconteceu, mas isso foi depois, né? Do Stephen também, né? Que ele Então, também é um aí, personagem. exatamente. Esse eu queria muito falar sobre o Stephen, porque eu acho que ele é bem importante na história, assim. Foi nesse mesmo meio tempo, assim, quando ele viaja para Nova York, né? O Roberto viaja para Nova York para se apresentar e a Rosana fica sozinha, a No própria fim da Abby, gravidez. no fim da gravidez, exato, a própria Abby tá namorando, né, porque nesse espaço de tempo também que a Rosana casou, o Luca foi pro Foi viver o celibato dele em convento, não outro. sei se é convento que chama, mas enfim, a escola lá, o que ficam reclusos para o estudo para virar padre, né? É, e aí a Abby tá namorando um cara, um rapaz, que tem um amigo, um melhor amigo lá, que é apaixonado pela Rosana no sentido. De fã, né? Fã do trabalho dela. Isso, fã, exatamente. E aí eles convidam elas para jantarem uma noite, só para, né, distrair, porque afinal de contas a Rosana tá sozinha lá na Inglaterra. E aí a Rosana conhece o Stephen, que é o amigo esse do namorado da Abby. E o Stephen
ele é assim o anjo que caiu na vida da Rosana, porque ele é a pessoa que leva ela para o hospital enquanto ela tá em trabalho de parto e fica com ela lá durante o trabalho de parto e até o bebê nascer, né? Porque a Abby, se não me engano, não tá na cidade ou uma coisa assim, e a Rosana ficaria sozinha nesse meio tempo, né? Porque o E foi, Roberto na vai. verdade, um acontecimento que não era previsto, não era para acontecer, né? Porque ele deu uma carona para a Rosana depois Sim. do jantar e a Rosana falou: eu tenho uma fita tem uma apresentação gravada que eu acho que você vai gostar. E daí foi quando ele foi no outro dia, sei lá, uma semana depois, sei lá, o Stephen foi até a casa da Rosana buscar a tal da fita e a Rosana, por coincidência, entrou em trabalho de parto. E como Sim. o Stephen estava lá, precisava ajudar ela, né? Não ia dar tempo de ninguém, nenhuma Sim, outra foi pessoa. totalmente na bondade. Desculpa, te interrompi. Exatamente, não foi nada tendencioso, assim. Ele levou ela até o Não. hospital e aí ela precisava de alguém para, sei lá, para segurar a mão, né? E o Stephen, eu lembro que ele até deu uma informação para enfermeira, secretária, sei lá, falou: olha, eu não sou parente dela, né? Eu mal conheço a senhora Rossini. Né, só vim dar uma carona para ela, alguma coisa assim, mas ele acabou ficando ao lado da Uhum. Rosana durante todo o parto ali, né? E daí tem lembrando que a Rosana ela faz toda a história, na verdade, contando para o filho dela Sim. toda a história que ela viveu, né? Isso. Para que o filho Escrevendo pudesse cartas. ir se escrevendo cartas, para que o filho pudesse entender um pouco do amor que os pais viveram, né? Uhum. Que o amor que a Rosana e o Roberto viveram. E isso foi um Uhum. dos pedidos do Roberto para que o tentasse explicar para o filho, que se chama Nico, um pouco do amor que eles viveram, né? Então, Isso. ela falou que uma história ele veio meu filho, você veio ao mundo na presença de outro homem. Já é muito claro que o que estava por vir não ia ser bom, né? É. Porque depois disso as coisas começam a desandar. Só que também a gente não falou até agora. Teve o Roberto e a Rosana. Eles viviam muitas vezes no mundo deles, que Sim. basicamente era um mundo de fantasia, porque não envolvia mais ninguém. Então, às vezes, Uhum. quando eles estavam lá, vivendo na casa deles, lá afastados de tudo, de todos, a Rosana estava no suprassumo da fantasia dela, né? Uhum. E ela não conseguia pensar no dia seguinte, o que ela queria viver o presente, ela não se Uhum. preocupava com outras coisas, e nisso ela estava excepcionalmente feliz, porque ela tinha o homem que ela amava e o filho dela nos braços, era tudo que ela queria na vida. Né? Então, eles viviam nesse mundinho, só que ela foi afastada de absolutamente todo mundo da vida dela, inclusive da Abby, ela acabou perdendo um pouco de contato, porque na minha opinião, né, eu acho que ela tinha uma certa vergonha de ter seguido nesse relacionamento com o Roberto daquela forma que foi, porque ela casou sem a família saber, ela não voltou para Itália para contar para ninguém, teve tudo isso também, né, ela estava completamente afastada de todo mundo, por isso que naquele momento ali só o Steven mesmo que estava perto dela. Desculpa. Mas aí vem a questão dessa vida deles pós. Ah, sim, porque daí quando o Roberto volta de Nova York, ele não conta nada pra ela e eles vivem muitos anos naquele mundinho de felicidade ali com o filho, é verdade. É. E antes até do filho também, né, recém-casados, eles viveram num mundinho também deles, só Uhum, deles, né, e tal. Então, assim, ó, basicamente, quando não envolvia outras pessoas e a vida acontecendo, tava tudo certo. O isso. problema é quando, né, tipo, meu Deus, como que, né, vai envolver, não vai envolver na vida trabalho, outras relações, não tem como, né, viver nesse mundo de ilusões, ele não se sustenta, né? Então a Rosana muito que pegava, eu acho que esses momentos que eram para ela eram tudo, e ela tentava nutrir esse amor dela baseado nisso, mas a verdade não Uhum, era essa. Imagina, ela isso. tinha medo de qualquer lugar que o Roberto fosse sozinho, ela sabia que ela estava correndo risco de ser traída, e ela vivia Sim. baseada nisso. E viver isso, meu Deus, quando que isso vai ser É, saudável para alguém, né? Não vai ser saudável nunca. E muitas exato. decisões que ela tomou ao longo do tempo era baseado no medo que ela tinha que ele fizesse alguma coisa para ela, né? Exato. E depois E ela acabou. Como que ela descobriu daí essa traição? foi assim, porque na verdade, daí em seguida que ela teve o filho também, ela escolheu viver isolada do resto do mundo, mesmo que o Roberto viajasse
para alguns outros locais, assim, para se apresentar. Ela escolheu continuar lá naquele mundinho de uma cidade de interior da Inglaterra, só ela com o filho, porque para ela aquilo era mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, quando o Nico, acho que tem 2 anos, se não me engano, e ela resolve começar a acompanhar de novo o Roberto nessas viagens, nas apresentações. E em um desses momentos, ela conhece um casal. Acho que eles viajam para Nova York, é isso. E é a primeira vez que a Rosana deixa o Nico ali 1 ou 2 dias com uma babá. E com o Luca, porque o Luca voltou para visitar ela naquele momento. E aí a Rosana conhece um casal lá em Nova York que era quem estava junto com o Roberto em toda aquela loucura dele lá quando ele traiu ela com a Donatella. E o casal dá com a língua nos dentes e fala para ela alguma coisa, ou alguém na ópera, não me lembro, mas é alguém que fala alguma coisa para ela em alguma dessas apresentações dele. E ela, Liga então, os pontos. ligou os pontos exatamente, confrontou ele e ele tenta negar, enfim, Mas ela estava bem decidida. Na verdade, eles não estavam em Nova York. Eles tinham ido a Londres. E daí, quando ela voltou para Londres, casa isso. antes, quando ele retornou, daí sozinha até ela voltou para casa. E quando ele chegou em casa, as malas dele já estavam para fora e ela mandou ele embora e falou Uhum. que não era mais para ele ir ali, né? E ele falou: Você tem certeza? Se você não vai me deixar explicar, eu realmente não vou voltar. E ela não deixou ele explicar. E ele não, porque não tinha o que explicar, né? Ele realmente traiu ela. Ele confirmou. E aí ele sumiu, foi viver a vida dele, né? E o que aconteceu é que secretamente eu acho a Rosana esperava que ele voltasse, né? A Rosana esperava que ele ligasse, que ele quisesse estar com ele, saber do filho dele, e na verdade ele não procurou da Rosana nem para saber do filho dele. E eu não sei quanto tempo que eles ficaram afastados, sem nenhum contato. Foram anos também, se não me engano, 2 ou 3 anos. Eu não lembro, Porque, mas nesse, uhum, nesse, nesse meio foram. tempo, assim, ó, a Rosana ficou totalmente isolada, vivendo com o filho dela nesse local ali, naquela casa. E ela chegou a ver que durante esse período ela chegou a ver fotos do Roberto acompanhado da Donatella, viajando Uhum, por alguns lugares e tudo mais. E nesse meio tempo ela se reconectou com o irmão Luca, que foi visitá-la, se reconectou com a Abe, que foi visitá-la também, passar um verão lá, alguma coisa assim. uhum. E também acabou se Conectando. conectando com o Stephen, É. né? Que tinha uma galeria de arte nas redondezas, algo assim, e eles Uhum, acabaram desenvolvendo uma amizade, né? E isso foi, né, tendo um uhum, desenvolvimento mesmo ali, né? E é. ela começou a ter um vislumbre da vida de novo, né? Porque ela estava vivendo numa sombra, Uhum. sozinha, isolada. E ela começou a ter bons momentos junto com essas pessoas queridas, né, que estavam por ali. Sim, e vale lembrar, né, que o Luca nunca gostou do Roberto e nunca aprovou esse relacionamento, mas ao mesmo tempo ele nunca bateu de frente assim em dizer não, não casa com ele, né, não tenha um Uhum. relacionamento com ele não é uma boa pessoa, enfim, ele sempre disse, olha, eu confio no seu julgamento, mas assim, eu, né, não, eu ou já ouvi muita coisa sobre ele, enfim, e ele fica muito feliz quando ela dá uma chance pro Stephen, porque eles de fato começam a se conectar e depois, né, se transformam em um relacionamento. Mas o Steven sempre, no fundo, ele sempre soube que ela ainda amava o Roberto e que ela Todos, na nunca. verdade, né? Todo mundo sabia Todos que ela nunca ia conseguir amar ele da forma que ela amava o amavam o Roberto. Roberto. É. Exato. E lembrando que o Luca, o irmão dela, sabia que a irmã mais velha deles tinha uma filha que Do era do Roberto. Roberto. Mas Uhum, era um segredo entre o Luca e a outra irmã, a Carlota, né? Que ficou, era um segredo deles que eles resolveram não contar pro Roberto. E o Luca respeitou a decisão da Carlota, né? De não falar nada. Então a uhum. Rosana realmente não sabia que o Roberto tinha uma filha da irmã dela. É.
E neste meio tempo todo, agora eu tô pensando, acho que na verdade não foram anos, foi um ano que eles ficaram É, separados. E foi. aí, do nada, quando ela vai assinar a papelada de divórcio e tudo mais, né? Ela vem com questão burocrática e os advogados oferecem, quando você quiser ir buscar as coisas, as suas coisas na casa que vocês dividiam, pode ir, porque ele, enfim, não Não trocou a está chave, lá. né? Não vai estar Uhum. e não vai estar lá. E aí ela vai numa noite escolhe ir sozinha para buscar alguns pertences pessoais, enfim, e aí enquanto ela tá lá, o que é legal, o que eu acho legal, pelo menos desse momento, é que ela começa a ouvir um disco dela mesma cantando, e aí ela se reconecta com ela mesma nesse sentido, assim, né? O dom dela, o quanto ela Bom. ama cantar e o quanto ela sente falta de estar cantando, porque nisso tudo ela, desde que o filho, desde antes do filho nascer, na verdade, ela já tinha se afastado dos palcos, né? E só que daí o babacão lá, ele chega na Tava casa lá. no momento que ela tava lá e ela dá uma fraquejada, e aí é o meu segundo momento de eu não acredito que tu vai voltar pra ele. E de fato ela volta pra ele, no spoiler aí, porque, né, vocês já sabem que É. a história E ia ter aí que desperta aquele mood que a gente falou, né? De tipo, não acredito, porque a Rosana indignação total. simplesmente, ela simplesmente deixa tudo e todos, tudo que De estava sendo novo. construído, vivido, de novo, ela deixa tudo de lado. Ela tava com o Stephen, eles estavam fazendo planos, sabe? Uma Ela pessoa que deixa de tudo. fato amava ela, era um amor saudável, e o Stephen foi um super apoio pro filho também dela. Isso. Então, Se o apegou, Stephen Stephen. cuidou da criança de uma maneira que o Roberto nunca cuidou, mesmo naquele período em que eles estavam juntos, né? Antes dela descobrir a traição. Então, foi realmente assim, tipo, não acredito que vai trocar. Nessa parte, assim, ela fez bem feio, porque ela não se importou, ela foi bem egoísta, na verdade, deixou tudo como estava, sem dar explicação pra ninguém, e voltou pro Roberto. E o É. Roberto, de imediato, já foi um idiota, né? Desculpa a Uhum. palavra, mas assim, Ele é foi como quem se ele ele é, só. né? Ai, nossa, eu não sei como que é a versão original, mas a tradução em português ficava de uma maneira que ele usava umas palavras, uns termos, tipo assim, ó, se fosse outra mulher, talvez relevasse a escapadinha, sabe, uma Uhum. coisa assim, Uhum. que tipo, ai, que coisa mais horrível de se falar, sabe? E então esse tipo de coisa é revoltante, assim, é um mood revolt. E lembrando que como se passa na década de 70 e já, né, É nesse momento do 80 já, livro, 80 e 70 poucos. 80 tem que lembrar também essa diferença de cultura da época, né, que Uhum. esse linguajar era mais comum também, né, É. mas, mas Mas eu não é sei. justificável. Putz, Não, com grila, tá certeza não. Eu louca. fiquei revoltadíssima também, pelo amor de Deus, nada justifica, nada É. justifica. Só que, enfim, daí começa de novo, né? Mas o que eu acho interessante dessa parte do livro é que o Luca resolve, pela primeira vez, confrontar a Rosana e dizer: Olha, eu não gosto da pessoa que você se torna quando você está com o Roberto. Você não é mais a Rosana quando você tá com ele. E aí parece que ela de fato acorda pra vida, assim, sabe? Porque, não, e nesse meio tempo também vale a gente dizer que a gente não falou ainda, a Carlota, a irmã dela, adoece e tem um câncer e se entra num estágio final, né, do câncer, e nisso a filha dela já é adolescente, a filha dela, que é do Roberto também, já é adolescente, e aí ela. Todos descobrem, né? Todos sabem que a filha da Carlota canta muito bem também, que nem o pai, só que todo mundo atrela a tia, A né, naquele tia. momento, para que ninguém saiba. E então a Carlota, como um último desejo dela, ela manda a filha para morar com a Rosana e desenvolver esse dom do canto. E ela E já faz isso para evitar que a filha dela tenha o mesmo destino que ela, que exato. seria trabalhar lá naquela cantina do pai, e sei lá, ser só uma empregada né?
Então ela pede é um favor que ela diz que ela pede pra irmã, que a irmã tome conta e dê amor pra filha dela, né? Que é a filha do Roberto também. Mas até então a Rosana não sabe, não sabe. Bom, e aí então, com todas essas reviravoltas, a grande questão do acordar da Rosana é quando o filho dela adoece, ela deixou o filho lá com a sobrinha, né? Que a sobrinha foi morar com ela para desenvolver o canto e tudo mais, e aí elas acabam se tornando, tendo uma relação muito conectada. E pela primeira vez desde que ela voltou para o Roberto, ela resolve deixar o filho sozinha, né, com a sobrinha cuidando, para viajar com o Roberto. O Roberto consegue convencer ela. E aí, nesse momento, o filho dela adoece. E tem que ser levado com urgência para o hospital pela sobrinha, que ainda é uma adolescente. Eu acho que ela tem 16, 17 anos, uma coisa assim, naquele Uhum. momento. E aí é o grande acordar da Rosana, né? Porque daí, enquanto o filho dela tá no hospital, com uma gravidade grande no caso dele de saúde, e a sobrinha tá ligando pro hotel para tentar falar com ela, o Roberto tinha pedido para todo mundo desconectar os telefones do hotel para que eles não fossem incomodados. Ou seja, o cara é tão egoísta que não pensa que o filho, que é criança ainda, pode ter alguma emergência lá e não vai conseguir entrar em contato, né? Então ali é o grande despertar da Rosana, que ela pensa, ai, meu filho, me perdoa, porque no momento que você precisou de mim, eu não tava lá. Eu não tava, é. E ela falou que nunca iria se perdoar por isso, e com razão, porque quando eles saíram, o filho já tava um pouquinho com febre e tal, e o Roberto conseguiu persuadir ela falando que não ia ser nada e tal, né? Então, realmente houve uma negligência, porque quando eles retornaram, a doença tinha avançado de um ponto, e aí causou uma sequela muito grave no filho, que é pra falar qual foi a sequela ou não. Ai, vamos deixar um pouquinho para as pessoas Tá. lerem, eu acho, Ele né? teve uma sequela, enfim, e aí a Rosana nunca se perdoou por isso, né? Ela Uhum. pede perdão e fala que ela nunca conseguiria se perdoar nas cartas que ela deixou pro filho, pro Nico, né? Isso, e eu acho que esse é o grande ponto, que a única forma que ela achou de realmente quebrar esse ciclo tão tóxico com o Roberto foi o amor pelo filho. Porque eu acho que a única coisa Exato. mais forte que o amor dela pelo Roberto era o amor dela O pelo amor pelo filho. filho, que foi a E, única coisa que realmente conseguiu acordar, fazer com que ela acordasse e exatamente, fosse, tomasse uma outra atitude, né? exato. E E aí, então, ela deixa dele, né? Consegue ela, se, ela se... sempre deixou claro que nunca deixou de amá-lo, mas que ela precisava deixar dele para combater uma causa, não apenas um sintoma. De Uhum, outra maneira, não teria como, né? Eles voltariam sempre para aquele ciclo e tal. exato. E realmente, assim, eles não deixaram de se amar, mas até o Roberto concordou que não tinha mais como eles continuarem, Sim. porque era algo muito nocivo, assim, sabe? É. E E, pode falar. não, desculpa, eu só ia dizer que eu concordo, e eu acho que também um pontinho que eu ia só trazer é a história dela com o Stephen, né? Porque daí, apesar dela separar de fato daí do Roberto, não no papel, mas ela separar a vida, porque ela começa daí de fato a vida dela sozinha, ela não busca o Stephen, né? Mas ela acaba encontrando ele aleatoriamente alguns anos depois. E aí eu fiquei naquela tensão assim, não, Steven, tu não vai aceitar ela de novo depois que ela fez tudo aquilo contigo, né? E aí de É, fato mostra que ele teve o final feliz dele com outra sim, pessoa, com né? outra Então, pessoa. É. é bem legal E isso. aí também teve o Luca também acabou retornando para a história com a Abby depois de muitos e muitos anos Graças a Deus. afastados pelas escolhas deles, né? Eles tiveram também a oportunidade de se reconectarem de verdade e terem a oportunidade de viver. Uhum. Então, o que eu acho é que essa história ela é muito densa e tem muitas coisas, ela é muito Muita. rica em detalhes, em descrição. Então, eu acho que talvez tenha ficado um pouco confusa, não sei, porque é muita coisa para falar. A gente falou demais aqui. Até agora foi o que a gente mais falou. Mas é que Exato. por mais que seja essa novela mexicana que tenha despertado sentimentos não tão bons na gente enquanto a gente lia, é bem rica em detalhes, né?
né? Uhum. Então, para quem gosta de ler com bastante descrição de fatos e personagens e sentimentos, é uma ótima escolha, por mais que nos desperte esse lado de, putz, né? Ficar revoltado com algumas coisas. Mas Uhum. vale a pena, tá? É uma excelente história, como a Lucinda Riley é muito boa de Nossa, fazer, né? ela é uma das E minhas eu, autoras preferidas, meu Deus. então, assim, eu particularmente indico muito, tá? Eu Uhum. acho que nos dá uma companhia que agrega, assim mesmo, e não sei, Uhum. apesar dos pesares ali, eu aprovei essa leitura, eu gostei bastante. Eu também. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente já falou qual foi o mood que esse livro nos deixou, né? Então a gente não precisa entrar nesse detalhe também. Eu acho que esse livro, essa história é um reflexo do quanto que as nossas escolhas influenciam na nossa vida, né? Isso. A gente no fim escolhe o nosso próprio destino, né? Então às vezes a gente acha que ai, porque tal coisa é muito sem graça, não sei o quê, aí eu vou para outro que é mais emocionante, só que o que é Aham. emocionante também traz aqueles pontos negativos, né? Uhum. Então fica aí uma dica de leitura para vocês que gostam de dramalhão mexicano, história cheia de altos e baixos e tudo mais. E eu quero só deixar o adendo para o próximo episódio, para vocês não terem spoilers e não reclamarem depois. No próximo episódio falaremos do meu segundo livro preferido, ou não consigo dizer se é o primeiro ou o segundo, mas Orgulho e Preconceito. Orgulho. Aí eu quero ver como é que a gente vai fazer. Tipo, vai ser parte 1, parte 2. É uma Pode ser, ideia. talvez. Talvez É tenha uma que ser, ideia. talvez tenha que ser. Porque É, acho também que sim. é um livro extremamente cheio de rico em detalhes. Ah, imagina, né? É, Não tem riquíssimo, é. riquíssimo. Mas eu acho que por Muito hoje, então, clássico. é isso da garota Hum? italiana, tá? Então, esperamos que não tenha ficado muito confusa essa história para quem ouviu, Muito bem né? gostado. Mas para tirar a prova, pega esse livro, compra, aluga, eu digo, pega na biblioteca, não sei, pega emprestado, porque é muito legal, vale a pena ler. Enfim, a gente sempre tem um pouquinho para aprender, né? Em cada Com leitura que a gente certeza. faz. Com certeza. E esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, sigam o nosso canal no YouTube, nos sigam no Spotify, façam tudo lá que tem que fazer, que a gente não sabe. Nós não somos podcasters nem YouTubers, então nos ajudem nesse processo aí. Compartilhem também com aquela amiga que tem uma história de amor meio duvidosa aí, que todo mundo É, já teve. e a gente também E, tá no Instagram, o Instagram tá super fofo, e a Uhum. gente anuncia lá quando foi postado o episódio novo, né? Dá alguns spoilerzinhos. E tem E uns é super. bastidores bem legais, E tudo é feito com carinho. Nada assim, né? Mas é tudo feito com carinho. com certeza. Então é isso, gente. É isso. Obrigada e Obrigada pela próxima. companhia. Até a Até a próxima. próxima. Um Um beijo. beijo.